Boa noite. Boa noite. Então, vamos entoar o sagrado mantra Om no começo dos nossos estudos de hoje, dia 31 de maio. Lembrando que ontem e hoje também comemora-se na Índia uma data muito importante, que é o Ganga do Sera, que é a descida do rio Ganges, quando ele desceu da cabeça de Shiva para a terra, para limpar todas as impurezas da humanidade. Então, vamos entoar o sagrado mantra Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Aim Saraswatyai Namaha. Oh, amados gurus, Sri Baba Bhajarangadaji Maharaja, Sri Swami Tilakji Maharaja, Swami Prakash Mayanandaji Maharaja, clamamos por vossas bênçãos, para que nos ilumine o intelecto, para que possamos compreender as verdades contidas nesses ensinamentos que vamos estudar, e que as vossas bênçãos estejam sempre guiando os nossos passos neste caminho da espiritualidade, para que possamos estar sempre unidos a Deus. Que assim seja. Amém. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Viveka Chudamani, a joia suprema da sabedoria, escrito pelo sábio Sri Adi Shankaracharya. Lemos até o versículo 38. Neste ponto, Shankaracharya está falando sobre o mestre espiritual. Então, no versículo 38, ele diz: é próprio dessas grandes almas. Grandes almas, em sânscrito, são os Mahatmas, as grandes almas. Trabalhar espontaneamente para aliviar as atribulações de seus semelhantes, tal como a lua refresca espontaneamente a terra crestada pelos candentes raios do sol. Então, Shankaracharya está explicando que essas grandes almas, esses Mahatmas, esses mestres espirituais, eles espontaneamente eles ajudam a aliviar o sofrimento, as atribulações de outras pessoas. Eles não planejam. Isso é uma coisa que flui. E ele dá o exemplo desse alívio que é como a lua, que à noite ela espontaneamente ela refresca a terra,
que durante o dia foi castigada pelos raios do sol. Por quê? Se o sol brilhasse continuamente, a Terra se encandeceria e acabaria destruindo a vida. Então, esse é um exemplo do que os mestres fazem, aliviam as pessoas. Agora, o versículo 39, Shankaracharya diz o seguinte: a nau dos vossos lábios. A nau aqui no sentido de o navio, o barco, dos vossos lábios, mergulhou na bem-aventurança de Brahman. Brahman significa o Supremo, o Deus Supremo, o Absoluto. Diferente do Brahma. Brahma é o aspecto criador. E, assim, como ele é um dos 3 aspectos desse Supremo, Brahma. Mas, além de Brahma, está o Brahman, aquele que é transcendental, absoluto. É o sem segundo. Mais tarde vai ser mais comentado sobre quem é Brahman ou o que é Brahman. E, então, Shankaracharya está dizendo que é como um barco dos vossos lábios, o barco dos lábios mergulhou nesse oceano de bem-aventurança de Deus, do Supremo. E, quando esse barco entrou nesse oceano, ele impregnou-se da doçura, que esse oceano é um oceano de néctar. E o néctar é uma bebida doce. Então, ele está falando dos lábios do guru, do mestre, né? Que impregnou, se mergulhou, né, na bebida do Brahman e impregnou-se com a sua doçura. Quer dizer, as palavras do mestre, né, são doces e cheias da bem-aventurança de Brahman. E continua dizendo: derramai sobre mim, como gotas de néctar, as palavras de Brahman. Porque para os devotos, os espiritualistas que não estão impregnados do materialismo mundano, que não estão envolvidos no consumismo da sociedade, mas que buscam valores superiores, ouvir sobre Deus é como receber gotas desse néctar da imortalidade. E ele continua dizendo: elas purificam, acalmam e são aprazíveis ao ouvido. E isso, agora o próprio discípulo está falando isso, né? Que quando ele ouve o mestre falar do Supremo, do Deus absoluto, ele se sente como inebriado, como se estivesse provando as gotas do néctar da imortalidade. É uma coisa fantástica. Que purificam, né, acalmam e são aprazíveis ao ouvido. Não é uma que você escuta do verdadeiro mestre, não é aquilo que deixa você nervoso, que deixa você triste, ou que deixa você ansioso, inseguro, preocupado. com dúvidas, né? Sempre as palavras do guru
do mestre purificam, acalmam e são aprazíveis ao ouvido. Agora, é importante colocar que isso não é uma coisa figurativa, não é uma metáfora. Isso é uma coisa que, quando você encontra um mestre realizado, que, por exemplo, aconteceu, nós tivemos essa graça com o Swami Tilak, e até com outros mestres também realizados em nossas viagens e andanças pela Índia e outros países. Quando você ouve as palavras dele, você sente isso. Nós tivemos essa experiência. Não é uma coisa figurativa, é uma coisa real. E o discípulo, então, continua falando: Senhor, o calor ardente desta vida mundana me consome, como as labaredas de um incêndio na floresta. Bem-aventurado aquele sobre quem vossos olhos repousam, um instante que seja. Porque o olhar do guru e o do mestre, ele é um olhar que transmite a verdade espiritual, transmite o silêncio, transmite o amor, transmite a realização. É uma coisa fabulosa. Realmente, as palavras do guru e o olhar do guru não são coisas deste mundo. São coisas de Deus, que nós podemos ter essa experiência, é uma coisa maravilhosa. E continua dizendo que é assim que os aceitais e deles vos apropriais. É dessa maneira que o guru aceita o discípulo, acolhe ele com sua proteção. Por isso, muitos mantras falam Sharanam, Sharanam Ganesh, Sharanam Gurudeva. E eu me lembrei também do dito que diz: os ladrões roubam os seus bens materiais e os santos roubam o coração dos devotos. Então, o mestre, ele se apropria de nós, porque ele rouba o nosso coração, né? É roubado pelo guru, pelo mestre. encanto, né? Pela magia, pela atração divina. O seu coração é magneticamente atraído pelo coração do mestre divino. É maravilhoso. Agora, versículo 40. Pode mudar a tela, Jéssica. Qual delas? Muito bem. 40. Como hei de atravessar o oceano desse mundo? Isso o discípulo está perguntando, né? Que oceano, né? O oceano de nascimentos e mortes, o oceano de sofrimentos e tristezas desse mundo. Então, continua ele perguntando: qual há de ser a minha meta? Que caminho hei de seguir? Não conheço nenhum caminho. Sede generoso, Senhor, ou Mestre, né? Salvai-me! Dizei-me como pôr termo às misérias desta vida terrena. Nada recuseis. Então, nesse versículo, o discípulo está clamando pelo acolhimento, pela proteção, pela aceitação do Mestre Divino.
para que o discípulo possa atravessar a ignorância, o sofrimento, a ilusão, o apego, o ódio, o ciúme, e chegar ao outro lado do oceano dessa vida. Ou seja, chegar à vida eterna, porque enquanto a pessoa não atravessar esse oceano, ela tem somente a vida efêmera, a vida do corpo, a vida da matéria, a vida do mundo. Nós temos que chegar à vida eterna, que é a nossa verdadeira natureza. Nós temos que chegar à vida divina. Nós temos que chegar à vida do ser, que não é a vida deste corpo, não é a vida desse mundo, pelo qual nós estamos iludidos e enganados. Muito bem. Continua Shankaracharya falando sobre, no versículo 41. Crestado pelas ardentes labaredas da floresta do mundo. Essa palavra crestado, poderíamos dizer assim, num português mais coloquial, é frito, né? Ou chamuscado. Chamuscado também é boa. Pelas ardentes labaredas da floresta do mundo. O discípulo pronuncia essas palavras, aquelas que lemos anteriormente e outras que virão posteriormente. E aí a grande alma, ou seja, o mestre divino, olha para o discípulo, que assim busca refúgio, e seus olhos estão úmidos de lágrimas de misericórdia. Os olhos do guru. Imediatamente, ele liberta o discípulo de seus temores, dos seus medos, dos seus apegos. Ele traz a fé, a confiança, a certeza, a garantia da vitória ao discípulo. Então, é um fato assim maravilhoso esse relacionamento guru-discípulo. E no versículo 42, o Vivekachudamani continua falando: o discípulo que buscou sua proteção é alguém que anseia pela libertação, ou seja, alguém que tem aquele intenso desejo de liberação, mumukshutva, é a pessoa que sabe, já está ciente da prisão do mundo, do corpo, do ego, da mente, e busca a liberação dessa prisão, que as pessoas comuns, ignorantes, ignoram esse fato. Somente os espiritualistas que estão no caminho da eternidade é que sabem dessa prisão e buscam a libertação dela. E aí, então, continua no 42, né, que anseia pela libertação. O discípulo tem que ter esse desejo, senão esse é o único desejo verdadeiro, é o desejo de atingir a Deus, de chegar a Deus. Esse discípulo que cumpriu rigorosamente seus deveres, cujo coração se fez tranquilo e que alcançou a serenidade
da mente, que é uma daquelas virtudes que já estudamos, o Shama, com SH, Shama. Um dos 6 tesouros. Então, o discípulo que está já com a mente tranquila, não está agitado com a loucura do mundo. Então, com compaixão, o homem sábio e santo começa a instruí-lo na verdade. Então, quer dizer, primeiro, o guru aceitou o discípulo. Por quê? O discípulo estava preparado para ser aceito pelo guru. Por quê? Ele já estava consciente que ele precisava de uma orientação, de um guia para atravessar o oceano do mundo do nascimento e da morte e atingir a iluminação, a vida eterna e a bem-aventurança do ser. Essa bem-aventurança do ser não é daquela pessoa que atingiu. Essa bem-aventurança do ser é de todos os seres. É assim a nossa herança natural. E nós temos que buscá-la e realizá-la. E continua dizendo, porque então, nesse 42, o mestre começa a instruir o discípulo. E agora, no 43, o guru diz o seguinte: ó homem prudente, ó ser humano, ó pessoa prudente, que tanto faz homem ou mulher, todos somos almas espirituais e não somos homens nem mulheres, nem velhos, nem novos, nem pretos, nem brancos. Isso é somente uma falsa identificação. Ó pessoa prudente, não temas, não corres nenhum risco. Existe um meio de atravessar o oceano da vida mundana. Vou revelar-te o método pelo qual os sábios e santos chegaram à outra margem. Que maravilha! O guru agora vai instruir o discípulo para que ele atinja a meta suprema. E, continuando, versículo 44, o Viveka diz o seguinte: existe um método eficaz de pôr termo ao horror ou ao sofrimento desta vida mundana. Por esse método, poderás atravessar o oceano do mundo e alcançar a suprema bem-aventurança. Então, quer dizer, o guru vai instruir e transmitir ao discípulo o caminho, o que o discípulo tem que fazer para atingir a meta suprema. E então, no versículo 45, diz: meditar sobre o significado da verdade, tal como a ensinam os Vedantas. Os Vedantas aqui não está se referindo aos 3 tipos de Vedanta. Advaita Vedanta, Vishishta Advaita Vedanta ou Dvaita Vedanta. Ele está se referindo à parte final dos Vedas, que são os Upanishads. Então, medita sobre esses ensinamentos, que são esses ensinamentos dos
ou dos ou das Upanishads, que conduzem à suprema iluminação. Por esse meio, a miséria da vida mundana é totalmente destruída. Então, ele já começou a explicar o meio. Ler as Upanishads e os comentários dos mestres sobre as Upanishads e meditar sobre o significado desses ensinamentos das Upanishads. E agora, no versículo 46, ele explica: fé, devoção e união constante com Deus através da oração. Estas qualidades são declaradas pelas Sagradas Escrituras como meio direto de libertação para aquele que busca. Então, Shankaracharya explicou que, primeiramente, nós temos que ter fé. Temos que ter fé de que podemos atravessar o oceano de nascimentos e mortes. Temos que ter, primeiro, devoção ao nosso mestre espiritual, devoção às divindades correlatas ou ligadas ao nosso mestre espiritual. E temos que ter devoção ao Supremo Deus Absoluto, Brahman. E, através dessa devoção que está ligada ao nosso coração, nós podemos atingir a união nossa, do discípulo, com o coração do guru e, consequentemente, com o coração de Deus. Por isso, então, aqui no Ocidente você vê, às vezes, fotos de Jesus apontando assim para o coração, né? Que coisa maravilhosa! Então, o coração, conforme os mestres explicam, o coração não é o coração físico, é o coração interior, é o coração espiritual, é o centro, como também o Samitila que costumava falar, que é o ponto no infinito, esse ponto interior que todos os seres possuem, mas não é físico, é o âmago do teu verdadeiro ser. Então, tendo fé, devoção e união constante com Deus, através da oração. Então, por exemplo, o Gayatri Mantra é dito que deve ser feito, recitado 3 vezes por dia. Então, você tem que, através da recitação dos mantras, das orações e praticar os mantras e as orações com devoção, ou seja, com sentimento. Não é só repetir da boca para fora. O grande mestre Bhagavan falou que você repetir o mantra como se fosse uma metralhadora é um grande insulto para a divindade que você está repetindo o nome. Você não pode chegar e ficar... Não. Tem que ser uma coisa suave, com concentração, com fé, com devoção, com sentimento, que chama bhava. Você tem que ter aquele bhava, aquele sentimento. Não é uma coisa fria.
Não é uma coisa mecânica, porque dizem que só repetir o nome de Deus já será salvo. Não, não, senhor, não, senhora. Você não pode repetir mecanicamente, externamente. Tem que estar imbuído de uma entrega, de uma redenção, de um amor divino que te une à divindade, o qual você repete o sagrado nome. Então, Shankaracharya falou, olha, faz isso. Tenha fé, tenha devoção, né? Entrega, amor, e constantemente busca a Deus. Como? Já tudo bem, repita o nome dele constantemente. E faça também orações com este sentimento. E essas coisas, fé, qualidades, devoção e tal, são declaradas nas Escrituras como um caminho direto para chegar à nossa meta. E ele continua dizendo, aquele que nelas persiste na fé. Aquele que nelas persiste, persiste na fé, persiste na devoção, persiste repetindo o nome de Deus em silêncio, interiormente. Pode repetir externamente também, mas com sentimento, com devoção. Para quem faz isso, a liberação do estado de servidão ou escravidão da consciência física que foi forjada pela ignorância. Então, aquela pessoa que repete, que pratica isso, ela vai se liberar da escravidão da consciência física, porque a consciência universal, ela se individualizou num corpo, numa mente ou num ego, e com isso se tornou envolvida. Mas com essas práticas você vai se liberar disso. E isso é causado por uma nuvem de ignorância que cobre a verdadeira luz do ser, do Atman. O Atman é autoluminoso. Ele tem luz própria, ele não precisa de nenhuma luz para iluminar ele mesmo. Muito bem, o último versículo de hoje diz o seguinte, 47. Por estares, o mestre diz, né? Por estares associado com a ignorância, o supremo Atman, que em ti reside, parece estar subjugado pelo não Atman. Parece, mas não está. Essa é a única causa do ciclo de nascimentos e mortes. Essa ignorância, né? A chama da iluminação, da luz, que se acende pelo discernimento, viveka, entre Atman e não Atman, consumirá os efeitos da ignorância até em suas próprias raízes. E com isso acabará por completo a ignorância da verdade espiritual. Então, aqui
ele colocou um caminho, um meio direto de libertação: fé, devoção, bhakti, e união constante com Deus, através da oração e do mantra. Muito bem, então, com isso, acabamos por hoje a leitura. E